7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou Rita Maria, sou a tutora da disciplina de matemática e hoje continuaremos nossa aula sobre ângulos. Então, pessoal, vamos continuar nossa aula sobre ângulos, certo? Voltando aqui um pouco sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Lembrando que retas paralelas, elas não vão se cruzar, certo? Não vão se tocar, elas vão estar lado a lado. E eu vou ter uma reta transversal aqui, ó, que vai passar em um ponto de cada reta, certo? Essa reta transversal, ela vai formar alguns ângulos quando ela tocar as retas paralelas, certo? Esses ângulos aqui, eles têm alguns nomes, algumas classificações. Ângulos correspondentes, os ângulos alternos, que vão ter os alternos internos e externos, e os ângulos colaterais, que também vão ter internos e externos, beleza? Aqui temos os ângulos correspondentes, tá? Os ângulos correspondentes, eles ocupam a mesma posição nas retas, certo? Então, a mesma posição deste ângulo aqui é a mesma posição que essa, então ele ocupa a mesma posição. Por exemplo, se eu quisesse pegar esses ângulos e descer até aqui, eles iam encaixar perfeitamente, porque eles estão na mesma posição, tá? Os ângulos correspondentes, ele apresentam a mesma medida, então ele tem ângulos congruentes, certo? Então, pelas cores aqui, vocês conseguem identificar quais são os ângulos correspondentes, certo? Então, tem um ângulo correspondente. A e E são ângulos correspondentes, certo? A mesma posição. Os ângulos B e F são correspondentes. Os ângulos C e G são correspondentes. E os ângulos D e H também são correspondentes. Lembrando que eles são congruentes também, têm a mesma medida, certo? Então, por exemplo, se aqui A, no lugar de A, fosse 120 graus, então E, que é o ângulo correspondente a A, também valeria 120 graus, tá certo? Agora, a gente tem os ângulos alternos. Por que alternos? Porque eles estão em lados opostos da transversal, certo? Então, eles vão alternar os lados, então eles estão em lados opostos. E por que internos? Por que alternos internos? Porque os ângulos vão estar dentro das retas paralelas, certo? Então, eles vão estar em lados diferentes da transversal, olha, como esses dois ângulos aqui em vermelho, certo? Como esses dois ângulos aqui em azul, e vão estar dentro das duas retas paralelas, por isso que são internos, ok? Então, aqui os ângulos alternos internos que eu tenho é o ângulo D e o ângulo F, ângulo D e o ângulo F em vermelho, certo? E o ângulo E e o ângulo C, ângulo E e o ângulo C em azul, certo? Agora, o alternos externos, certo? É a mesma regra, só que aqui está externamente, certo? Eles estão em lados diferentes da transversal, só que fora das retas paralelas, certo? Do lado de fora das retas paralelas, por isso que é externos. Então, aqui eu tenho um ângulo verdinho, o verde aqui, ó, o ângulo A e o ângulo G são alternos externos, certo? Eu vou ter o ângulo rosa aqui, ó, H, e o ângulo rosa aqui, B. Eles são alternos externos também. Então, eu vou ter o ângulo A e o ângulo G de alterno externo e o ângulo H e o ângulo B de alterno externo. Lembrando também que os ângulos alternos, tanto internos como externos, eles também são congruentes. Eles possuem a mesma medida. Então, por exemplo, se aqui no ângulo D fosse um ângulo de 60 graus, no ângulo F também valeria 60 graus. Se aqui no ângulo A fosse um ângulo de 120 graus, aqui no ângulo G também seria um ângulo de 120 graus. Agora, pessoal, nós temos os ângulos colaterais, certo? Os ângulos colaterais são os ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, tá? Então, eles vão estar do mesmo lado. Por exemplo, aqui eu tenho os ângulos colaterais internos. É a mesma ideia, porque internos, porque está dentro das retas paralelas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, desses dois ângulos aqui rosa aqui, ó, o ângulo E e o ângulo D, eles são colaterais internos, eles estão do mesmo lado da reta transversal. Aqui deste outro lado também tem outros dois ângulos colaterais internos, que é o F e C,
beleza? A mesma ideia quando for ângulos colaterais externos, tá? Estão do mesmo lado, só que estão fora das retas paralelas. Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo A e o ângulo H. Então, são colaterais externos. O ângulo B e o ângulo G. São colaterais externos. E os ângulos colaterais, pessoal, eles são suplementares, são ângulos suplementares. Como vocês se lembram na outra aula, ângulos suplementares, a soma desses ângulos vai dar 180 graus, certo? Então, se eu pegar este ângulo E aqui e somar com este ângulo D, vai dar 180 graus. Se eu pegar o ângulo A aqui e somar com o ângulo H, também vai dar 180 graus, porque eles são suplementares, beleza? Agora, pessoal, vamos resolver alguns exemplos, certo? Aqui eu tenho aqui, ó, ângulos, né, formado por duas retas paralelas cortadas por um transversal. Eu tenho aqui, ó, este ângulo de 40 graus e este ângulo aqui, ó, que eu não sei quem é e eu uso a letrinha X, tá? Que é uma coisa desconhecida, então eu uso a letrinha X quando eu não sei. Se eu posso perceber aqui, ó, que este ângulo, esses dois ângulos são ângulos correspondentes, eles estão ocupando o mesmo espaço na reta, certo? Então, se eles são ângulos correspondentes, logo eles têm a mesma medida, são ângulos congruentes. Então, se este ângulo aqui é 40 graus, este ângulo aqui, que é o X, também será 40 graus. Então, aqui, X é igual a 40 graus. Simples, né? E aqui deste outro lado aqui, ó, para encontrar Y, nestes dois ângulos rosas aqui, a mesma coisa, eu posso perceber que eles também são ângulos correspondentes, certo? E ângulos correspondentes têm as mesmas medidas. Então, se aqui é 20 graus, este ângulo que é correspondente a este outro também é 20 graus. Então, aqui o Y é igual a 20 graus. Simples, né? Agora aqui eu tenho outro exemplo, certo? Agora eu tenho mais ângulos desconhecidos aí, outras letrinhas para procurar, para encontrar. Vamos primeiro observar esse ângulo verde aqui, esses dois ângulos verdes, beleza? Se você perceber, este ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice, certo? Ele tem um vértice em comum aqui, esses dois ângulos, eles estão opostos no vértice. E se lembrando um pouco da nossa aula, da outra aula, os ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, se este lado aqui é 45 graus e deste outro lado é o A, que está desconhecido, ele é oposto pelo vértice de 45, então, logo A também valerá 45 graus. Então, o valor de A é 45 graus, beleza? Agora, vamos olhar para esse lado aqui, ó. Se você perceber também, temos ângulos opostos pelo vértice aqui, ó. O vértice aqui, e eu vou ter o ângulo B, e ele vai ser oposto pelo vértice ao ângulo 120 graus. Então, aqui, ó, logo de cara eu já consegui encontrar um valor para B, certo? Então, B aqui, ele vale 120 graus, beleza? E para encontrar C aqui, professora, como é que eu consigo fazer? Se você perceber, aqui, ó, o ângulo de 120 graus junto com este ângulo vermelho C aqui desconhecido, ele forma um ângulo de meia volta, ó, certo? Um ângulo de meia volta equivale a 180 graus, certo? Então, se dos 180 graus, que é o ângulo de meia volta, que esses dois ângulos juntos aqui, eu já tenho 120, que é esse roxinho, quanto é que falta para completar 180, que é este vermelho aqui? Então, poderia dizer que C vai ser igual a 180 menos 120 graus, certo? Então, poderia dizer que C vai valer quanto? 60 graus, certo? Então, tenho que me lembrar dessa ideia também, dos outros tipos de ângulos agudo, reto, obtuso, o ângulo raso, certo? Que é o de meia volta, que vai facilitar a resolver algumas questões envolvendo ângulos desconhecidos. Agora vamos mais para outro exemplo, certo? Eu tenho aqui retas paralelas cortadas por um transversal e que formou alguns ângulos, certo? Eu tenho que procurar o valor de Y, de X e de Z, beleza? Eu posso perceber logo de cara também que X e este ângulo 42 aqui, eles são opostos pelo vértice, certo? Eles têm o mesmo vértice aqui, eles são opostos pelo vértice. Então, quer dizer que eles têm a mesma medida. Então, logo de cara eu sei que X é igual a 42 graus, certo? Eu posso perceber também aqui, ó,
que esse ângulo azul, 42, e este ângulo azul aqui, Z, desconhecido, eles são correspondentes, certo? Se eles são correspondentes, eles têm a mesma medida. Olha aí que fácil, então já encontrei Z. Z também vai ser igual a 42 graus, certo? Falta encontrar só Y. Eu posso perceber ó, que de Y até Z, eu vou formar um ângulo de 180 graus, um ângulo de meia volta, certo? Eu já tenho o Z aqui, certo? Que é 42. O que é que falta para completar para dar 180, certo? Então, vai ser o valor de Y. Então, posso escrever Y assim, ó, igual a 180 menos 42 graus, certo? Então, Y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 138 graus, certo, pessoal? Então, encontrei já o valor de Y. Se você não quisesse fazer por aqui, você poderia também perceber que este Y e esse X, eles são o quê? São colaterais internos. E o que são os ângulos colaterais? Os ângulos colaterais estão do mesmo lado. E as medidas deles são suplementares, ou seja, a soma desses dois também daria 180 graus. Basicamente, vai dar o mesmo resultado, vou fazer basicamente a mesma continha, mas você também poderia ter visualizado que aqui são ângulos colaterais, beleza? Temos aqui outro exemplo, ó. Eu quero encontrar o valor de x, certo? Você pode perceber que eu tenho aqui, ó, um ângulo de 25 graus, outro ângulo de 25 graus aqui, beleza? E esse ângulo de x. Você pode perceber também que se eu pegar esses ângulos de 25 graus, juntar com o x, eu vou ter aqui um ângulo de meia volta de 180 graus, beleza? Então, desses 180 graus, já tenho 25 e 25. Então, já tenho 25 graus mais 25 graus, e vai ser igual a 50 graus. Então, eu já tenho 50 graus aqui e falta encontrar x. Então, já tenho 50 graus de 180, né? Que é isso aqui tudo. Então, eu posso escrever assim, que x vai ser igual a 180 graus menos 50 graus, certo? Então, o valor de x vai ser igual a quanto? 130 graus, beleza? Então, já tinha esses dois valores aqui, somei, depois tirei do 180, que é a volta, esse ângulo aqui, ó, meia volta aqui, ó, que a gente vai juntar todos esses três ângulos, e encontrei o valor de x. Se aqui tivesse outra letrinha aqui, então seria 130 também. Por quê? Porque este ângulo com este são opostos pelos vértices. E agora o nosso último exemplo, aqui eu tenho três letrinhas, três ângulos desconhecidos. Mas eu posso perceber que o ângulo 50 e o ângulo y eles são opostos pelo vértice, então ele tem a mesma medida. Então, eu já posso dizer que y é igual a 50 graus, certo? X e z também são opostos pelo vértice, certo? Para encontrar um deles, eu posso utilizar a mesma ferramenta da outra questão, certo? O ângulo x com o ângulo 50, eles juntos vão dar um ângulo de meia volta, de 180 graus, certo? Então, se de 180 eu já tenho 50, quanto é que falta para chegar a 150? Vai ser o valor de x, então, x vai ser igual a 180 menos 50 graus. X vai ser igual a 130 graus, beleza? Então, já encontrei x. E eu falei que x e z são ângulos opostos pelo vértice, ou seja, tem a mesma medida. Então, logo, z também é igual a 130 graus. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham todos entendido. Tire suas dúvidas com os professores e até a nossa próxima aula.